Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. Já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações. Também não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram, que é @fransantosufc28. Bom, gente, o vídeo de hoje eu vim refletir um pouco sobre... Eu fiz um vídeo respondendo perguntas. E esse vídeo gerou várias dúvidas, muitas dúvidas mesmo entre algumas pessoas. E são dúvidas que me fez até ficar pensando na forma como eu fui ingrata na hora de responder aquela pergunta. E há vários dias eu venho pensando em gravar esse vídeo que eu estou gravando agora, para mim refletir e fazer que com isso a gente pense que na hora que a gente mais precisa, sempre alguém nos ajuda. Pode não ser a ajuda do jeito que a gente espera, mas alguém vem e nos ajuda. E nesse vídeo eu queria estar aqui conversando com vocês um pouquinho sobre isso, tá? E o que eu queria falar aqui nesse vídeo? Tô arrumando aqui, gente, porque tá torta. Eu, Franciele, ia responder vídeos de perguntas. E aí uma pessoa fez uma pergunta para quem eu deixaria essa casa quando eu fosse mudar pro terreno. E aí eu respondo que para ninguém, porque quando eu mais precisei lá atrás, ninguém me ajudou. Ninguém me ajudou, né? Pra hoje em dia querer pegar aqui. Eu me referia, gente, a lá atrás. Lá atrás, antes de eu começar a expor a minha vida aqui no YouTube. Lá atrás, quando que eu mais queria a ajuda deles, eles não me ajudaram. Então é por isso que eu falo que a gente quer ajuda do nosso jeito e a gente acaba não percebendo aquela pessoa que nos ajudou. E talvez eu chore aqui nesse vídeo, porque depois que eu refleti, eu falei como eu fui ingrata. Como eu fui ingrata em pensar dessa forma. Eu sei que no meu coração, se alguém precisar dessa casa e ela estiver desocupada, lá no fundo do meu coração, eu dei aquela resposta, mas lá no fundo do meu coração eu sei que, gente, a primeira pessoa da minha família ou conhecido que chegar precisando, eu e o Danilo cederia essa casa se ela estiver desocupada. E muita gente falou assim, por que você não dá pro seu pai? Foi ele que construiu. E os seus inscritos que te ajudou? Você falou que ninguém te ajudou, mas e os seus inscritos? Gente, eu não me referi agora. Eu me referi lá no passado. Mas eu esqueci que lá no passado, quando eu dormia naquela casinha de lona, passando muitas noites de frio, Deus colocou duas pessoas na minha vida que veio me ajudar. Trouxeram lençóis pra gente dormir mais quentinho, que fazia oração comigo, pedindo a Deus para que um dia aquilo mudasse, que eu saísse daquele barraquinho de lona. Ou seja, quando eu precisei da energia, depois de muito tempo sem, teve uma senhora que veio me ajudar. Ela me vendeu os fios para me pagar depois, para mim conseguir ter uma energia, porque pro Danilo tirar de vez do pagamento dele, não dava. E ela me vendeu para ir pagando conforme desce. Graças a Deus eu paguei ela hoje em dia e até hoje estou com energia. Mas ela me ajudou na hora que eu precisava da energia. Na hora que todo mundo tinha, quem poderia me ceder não cedeu, ela me ajudou vendendo os fios dela para que eu puxasse do poste. Ou seja, eu tive ajuda. Eu que não quis enxergar que eu tive essa ajuda.
E quando eu saí desse barraquinho de lona, que esse barraquinho de lona se desmoronou, o meu pai mais uma vez me ajudou, né? Ele vinha aqui, ele perguntava se eu tava precisando das coisas, de despesa, essas coisas. Ele vinha, ele trazia. Tinha vez que eu nem tava precisando, ele trazia. Ele comprou os pés direito pra subir a minha casa. A minha mãe desmanchou a garagem da casa dela, lá da onde ela tinha, pra me dar as telhas, pra conseguir levantar o barraquinho de madeira e sair do de lona que tinha caído. Ou seja, eu tive ajuda, eu que não quis enxergar essas ajudas que eu tive. E eu fui dormir ontem, parando para refletir que o mesmo modo que eu falo, muita gente fala, muita gente mesmo, até as pessoas da minha família. Eu costumo dizer porque elas ficam assim: ninguém me ajuda, ninguém me ajuda. E às vezes você vê que ela tá sendo ajudada e você não fala nada, porque para ela não recebeu ajuda. Então, eu fico pensando assim, mil e uma coisa, né? Sobre isso. Quem que é? Não pode vir assim, você não pode barulho. Eu fico pensando mil e uma coisa. Sobre isso, né? Eu fiquei pensando. E aí, quando eu pensei, né? Gente, eu fui tão ignorante nessa resposta, porque eu sei, no meu coração, que essa casa aqui, se ela ficar desocupada e alguém estiver precisando, eu sei que eu passo para essa pessoa ficar cuidando daqui. Eu sei que eu faria isso, porque eu conheço meu coração. E o do Danilo mais ainda. E aí eu queria vir aqui nesse vídeo só, só desabafar um pouco sobre isso. Às vezes aparecem pessoas da onde a gente menos imagina para nos ajudar. E eu tirei prova disso quando eu parei para refletir todas essas ajudas que eu tive. E eu ainda tive a capacidade de dizer, mas lá atrás ninguém me ajudou. Então, se você refletir, você vai entender que lá atrás alguém te ajudou. Pode não ter sido da forma que você queria, mas alguém te ajudou. E eu fui uma dessas, que eu tive sim ajuda. E quando eu tava lá no comecinho do meu canal, que eu falo assim, ninguém me ajudou. Mas eu não falo assim, gente, ninguém me ajudou. Eu falo, né, no vídeo que eu falo também sobre isso. Os que a gente mais espera ajuda, a gente não tem, que é os familiares e os amigos. Muitos amigos meus me davam palavra de apoio. Ah, você vai conseguir. Mas no fundo ria, no fundo tirava sarro. E acho que eu não ia ficar sabendo, ninguém ia me falar. Mas tinha, gente, uma pessoa que ela assistia todos os meus vídeos até hoje. Aí ela falava assim: Fran, você vai vencer em nome de Jesus. Lembra fulano? Nossa, você viu? Agora ela cresceu e tanto. E isso me dava uma alegria para no outro dia querer gravar vídeo para vocês. E até hoje essa pessoa assiste meus vídeos. E ela me dava palavra de força, né? E quando eu precisei, grávida da Eloá, que eu escutei os outros falar pra mim: a sua casa, porque a minha casa era de madeira, não é digna para criar filho. Sua casa não é digna para se criar um filho. Gente, isso doeu tanto lá no fundo, porque a realidade que eu vivi era de muitas mães. E o que importa numa criação de um filho não é a moradia. Tudo bem, a moradia serve para não deixar passar frio, não deixar passar muitas coisas, mas eu teria certeza que a Maria eu já estava cuidando muito bem dela. E que a Eloá, eu não sabia o que era. Eu faria o mesmo. Eu seria uma mãe igual eu estava sendo com a Heloísa, ou melhorar que as duas.
Mas eu pedia muito para Deus para que não deixasse faltar o alimento. Porque a moradia, eu ia ensinar a elas que não fazia tanta importância o local que você mora. E hoje que os inscritos me ajudaram a levantar esse quarto que eu durmo, gente, tá? A me ajudar aqui. Teve pessoas que nem me conhecia, nunca me viu, que me doou quantia em dinheiro que eu nunca esperava receber de ninguém, sabe? Porque pra mim era uma quantia alta que aquela pessoa tava me doando. E esse quartinho aqui, ele custa um pouco caro porque ele foi feito é, logo no começo não, né, gente? Tava naqueles lockdown de tudo fechar e os depósitos subiu o valor muito alto de tudo, mas eu queria terminar antes dela nascer. Então é por isso que esse quartinho saiu pequeno. Teve muitos inscritos que ajudou com R$ 1, R$ 2. E, gente, eu agradeço todos vocês que estão aqui comigo, porque se vocês estavam assistindo, vocês me ajudam até hoje a realizar meus sonhos, né? Se você estava assistindo meus vídeos, se você está assistindo meus vídeos, saiba que você vai fazer parte de todos os meus sonhos realizados. E eu costumo dizer assim, tem gente que é porque às vezes vocês não vê porque eu apago. Que vem aqui no comentário, igual nesse vídeo que eu falo, né? Que não deixaria caso. Muitos me chamou de egoísta, muitos falou que eu poderia deixar pro meu pai ou pra minha mãe. E a minha mãe já tem a casa dela. Minha mãe tem 2 casas hoje em dia, graças a Deus. E o meu pai, ele mora aqui no terreno. Meu pai, gente, ele é um cara muito orgulhoso. Ele gosta de dar, mas ele não gosta de receber, vamos dizer. E quando ele estava aqui construindo essa casinha aqui, eu sei que eu não dei a ele o que eu merecia. Mas o que eu dei a ele, eu também não vim exibir aqui pra vocês, porque não tinha necessidade de eu exibir. Entendeu? O que eu fiz por ele, o que eu dei pra ele, eu deixei de dar pra ele. Eu sei que não é nem um pouco do que ele merecia. Mas eu tinha essa consciência que eu precisava retribuir o que ele fez aqui por mim. Entendeu? E é como eu sempre falo, eu agradeço a Deus e a vocês que os meus sonhos estão se realizando. E se Deus quiser, eu espero crescer muito aqui ainda no YouTube. Porque todos nós que entram, quanto mais inscritos a gente tem, mais a gente quer. É essa sede que nós youtubers temos, né? E eu tenho certeza que eu vou crescer muito aqui ainda no YouTube. Vou poder ajudar muita gente, tá? Igual, gente, hoje em dia eu falo. Teve pessoas que me perguntou por que que eu doava todas as roupas da neném e não fazia lote para vender e comprar mais para ela. A neném, ela foi muito abençoada, né? Muito abençoada mesmo. Quando eu achei que ela ia nascer, não ia ter nada para ela, Deus abriu as portas e falou: filha, ela vai ter tudo o que ela precisar e um pouco mais. E quando eu menos imaginei, os guarda-roupas estavam cheios, tinha cômoda, ela ganhou muita coisa, muita coisa. E eu prometi para Deus que nada que fosse da neném eu ia vender. Eu ia fazer outra mãe feliz, né? Eu ia doar para outras pessoas. E isso eu fiz. Eu doei toda a troca que eu separo, eu não dou para a mesma pessoa. Eu diferencio as pessoas, né? E eu doei muita fralda da neném que não serviu P pro hospital quando ela estava internada. Eu doei para as pessoas também fralda P, porque teve muita fralda P que ela não usou. E agora eu doei muita fralda M, porque já não tá servindo mais. Ela tá usando ali o último pacote da Esmiliguida de fralda M, só que tá apertando ela, então eu já tirei, já comprei outro pacote G. E os pacotes que estão lá no fundo, eu já doei 3 e falta mais 3 a ser doado. E eu não estou vendendo. Não estou vendendo nada da minha filha. Porque
eu sinto o sorriso no rosto de outras mães, assim como ficou no meu. A Eloá, de uma inscrita, mandou muitas coisas pra ela. Mandou calça, gente, que eu dividi pra 3 mamães quando não serviu mais na Eloá. Boris, vocês viram lá nos vídeos de recebido, né? Quando eu estava grávida, o tanto de coisinha que chegou pra Eloá, o tanto de coisinha que, assim, eu nem imaginava, gente. Essa inscrita mandou, né? E eu agradeci muito ela e agradeço todos vocês que estão aqui comigo. E, ai, Fran, por que você trouxe esse vídeo? O vídeo falando é chato. Só pra ter uma reflexão, gente. Pra gente começar a refletir que sim, a gente tem ajuda. É que não é a ajuda que a gente espera. E a gente tem mania de falar, eu não fui ajudada. Igual eu abri a boca pra falar, mas eu fui ajudada. Muitas vezes eu fui ajudada. Eu que não quis enxergar. Gente, toda vez que eu preciso do meu pai, ele sempre tá aqui comigo. Toda vez que eu preciso da minha mãe, ela também tá aqui. Eu fico olhando o carinho que ela tem pelas minhas filhas, pelo meu sobrinho, pelo Ravizinho, né? Eu falo assim, como que, assim, é um amor tão grande que ela tem por eles, tão grande, um carinho tão grande, que eu não tenho o que reclamar do amor, né, gente? Olha essa fofura. Fala, oi, gente. Ai, gente. Então, sabe, eu precisava vir aqui trazer esse vídeo pra explicar pra vocês que não foi egoísmo meu. Que nem teve gente que falou que eu era egoísta por ter falado daquela forma que eu podia ceder essa casa pro meu pai. Eu tenho fé em Deus que eu ainda vou conseguir fazer o meu pai sair daqui um dia pro que é dele mesmo. Meu pai, ele é como se fala assim, né? A gente aqui em Ribeirão, eu costumo falar assim, ele é bicho do mato. Ele não gosta de morar em apartamento. Ele tinha um apartamento, vendeu porque e pegou essa casa que ele cedeu pra minha irmã, né? Ele deu pra ela. Porque ele não gostava de morar em apartamento. Não gostava, gente. Então eu falo que ele é bicho do mato. E ele não gosta de morar em bairro assim. Ele gosta de morar perto onde tem um mato pra ele plantar, perto assim de alguma coisa. E aí ele tem que ir pra um terreno mesmo pra ele morar num pedaço e plantar no outro. E aí, se Deus quiser, eu tenho certeza que um dia ele também vai conseguir o terreno dele próprio. E se eu puder ajudar, com certeza eu vou ajudar. Com certeza, sem pensar 2 vezes, eu irei ajudar. Eu tenho muita fé que eu vou crescer muito na minha vida por eu ter esse coração que eu tenho. Às vezes eu me acho brusca demais, só que lá no fundo eu sei que eu sou uma pessoa carinhosa, atenciosa com as pessoas e às vezes faz até demais para as pessoas e acaba quebrando a cara com elas. Mas tudo bem. Então, é assim a vida. A gente que somos ingratos e não sabe reconhecer que a pessoa fez por nós, sim, nós que não enxergamos. A gente que somos ingratos por querer tudo da nossa forma e não ver que a pessoa fez o que pôde. Porque em todas as ocasiões que eu passei necessidade, alguém me ajudou. Alguém me ajudou. Eu que não quis enxergar. E aí eu tava refletindo isso ontem, né? Eu tava refletindo isso ontem. Então, pessoal, vamos parar pra pensar. Quando a gente for falar que a gente não teve nenhuma ajuda, ninguém me ajudou. Às vezes sim, fica uma palavra muito pesada. E pra mim ficou uma palavra muito pesada mesmo, da forma que eu falei. E aí, é como eu já expliquei, eu não me referi agora, né? Agora. Porque agora vocês me ajudaram a construir esse quarto, né? E depois você tá assistindo, eu levantei a cozinha. Está do jeito que está? Está. Por opção minha. Eu vou ver ainda se eu consigo mexer, mas eu tô dando prioridade a outros planos agora que em breve, se Deus quiser, vocês vão ficar sabendo. E também preciso guardar dinheiro porque eu vou preferir investir mais mesmo na minha casa nova quando eu for fazer lá. Então, é pra isso que eu tô dando prioridade no momento.
E vocês me ajudam muito. Deus não tem a tamanha explicação quanto Deus me ajudou na minha vida. O quanto Deus, ele me deu a prova e ele me deu a felicidade. Para ver se eu ia saber agradecer. Agradecer a ele, mesmo passando por provas. Se eu ia agradecer por que ele fez. Porque ele me deu a bênção. E ao mesmo tempo a dor. Eu sofri, gente, dentro de 4 meses. É assim, eu acho que eu sofri tanto, tanto, com dores, com a causa que aconteceu com a Eloá, aquilo me abalou. Depois as pedras na vesícula, e foi tanta coisa. E quando ele me curou de vez. Ele tirou a minha filha daquela situação. Ele me deu o que eu precisava, né? A minha cirurgia, ele tirou toda a angústia que tinha dentro de mim e do meu coração, para mim saber lidar com as situações. Então, nessa faixa etária da minha vida, depois que eu engravidei da Eloá, eu aprendi muito a adorar a Deus. Era uma coisa que eu não tinha esse costume. E eu peguei mania de tudo agradecer, de não reclamar pelaquilo que estava acontecendo. Eu sempre tinha fé que aquilo ia mudar, em nome de Jesus. E eu tenho fé que eu ainda vou mudar muito na minha vida. Muito. E só de ter essas coisinhas fofas aqui, ó. Aqui, coisa fofa. Maria Heloísa ali, gente. Eu tenho a maior felicidade do mundo, né? Eu tenho a maior felicidade do mundo mesmo. Eu amo essas meninas, gente. E quem tem Deus no coração tem tudo. Então eu tenho tudo na minha vida. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Então, gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. O vídeo foi esse. Espero muito que tenham gostado. Beijo e até os próximos vídeos.